Bem-vindos, pessoal, ao curso gratuito de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índices. Você vai aprender segredos sobre esses mercados a nível diário. E para você se inscrever para receber esses vídeos no seu e-mail ou em seu Facebook, você se cadastra aqui nesse banner aqui que nós temos aqui na homepage www.traderprofissional.com.br e você se cadastra o seu e-mail aqui ou se cadastra no Facebook, qualquer um dos dois. Tudo o que é relacionado aos vídeos e aos cursos novos você receberá. Para saber mais sobre mim, clique aqui em Quem Somos Nós. Meu nome é Leandro Santos, sou programador desse site, desenvolvedor do projeto Instituto Trader Profissional e também trader profissional, faço operações reais no mercado e sou autor dos cursos e dos softwares e produtos e serviços do site. Pessoal, agora são 1h da tarde aqui em Buenos Aires, no Brasil também, e o dólar então iniciou o pivô de baixa, confirmou o pivô de baixa. Eu tinha falado em vídeos anteriores que o dólar fez o fractal da morte, que é um padrão que tem alta probabilidade de correção, que na realidade foi o fractal da morte divergente, que é quando acontece o fractal da morte. É um padrão com certas ondas e que também tem certos tipos de candlesticks, certos padrões de candlesticks dentro dessas ondas, somado à divergência da Profit Line. Então existem vários tipos de divergência, aconteceu uma em conjunto com o fractal da morte. Então o mercado tende a fazer uma forte correção. Confirmou o pivô de baixa, então agora a probabilidade de começar a fazer topos e fundos descendentes até essa região de suporte, que é a Price Trend Line próximo dos R$3. E daí a gente vai ter que analisar o que vai estar acontecendo aqui para saber se o dólar vai ou não reverter a tendência de alta para baixo. Pessoal, vamos então falar sobre operações e lucratividade, resultados que a nossa metodologia vem gerando. E também vou passar um ensinamento também nessa videoaula para vocês. Bom, o Audi CHF foi gerado lucro, 275 pips de lucro para 50 pips de stop. Eu vou demonstrar para vocês como foi feita a operação e comprovando que nós não ganhamos no gráfico do passado, mas nós ganhamos em tempo real e guiamos você após você comprar o curso Trader Profissional completo, assinando uma assessoria operacional onde durante um mês grátis você tem acesso para experimentar e comprovar. Você tem condições realmente de ganhar sendo guiado por nós, por mim, aliás, porque quem faz realmente todo o trabalho sou eu. Então vamos aqui no nosso e-mail, na parte enviados, vamos filtrar o Audi CHF e aqui nós temos a indicação, o dia e a comprovação documental de que foi indicada a oportunidade antes de acontecer o movimento de queda agressivo. Então aqui deu uma oportunidade no Audi CHF e tá aqui o Audi CHF. Foi indicado a foto para os assinantes da assessoria operacional e aqui foi indicado a entrada operacional com stop, ponto de venda. Isso foi no dia 24. E aqui foi indicado para reajustar o start de stop porque mudou o sinal. Então foi indicado para ajustar o start de stop. Então isso é operar, é acompanhar e fazer as modificações necessárias. Não é uma assessoria qualquer. Então venda nesse ponto a 0.7537 e o start de compra a 0.7570. E aqui a proteção de lucro, então a operação começou a progredir. No dia 27 foi mandado o e-mail, então vocês veem aqui toda a comprovação documental. Então aqui fez esse movimento de queda, não mandei zerar aqui porque a estratégia indicou que poderia fazer uma tendência de baixa, então vamos surfar na operação. Não mandei sair aqui também. Dessa maneira, o trader que segue o nosso sistema, ele acaba maximizando os lucros e não ganhando só 3-1. Aqui no dia 30, aqui o risco já foi zerado, então já indiquei para realmente zerar o risco. Então o start de compra que estava aqui em cima já foi zerado, alguns pontos depois do ponto de entrada, zerado o risco da operação. E a operação indo lá embaixo e não mandei zerar porque tinha chance de realmente continuar. O Audi CHF, outra proteção de lucro. Na quarta-feira passada, não mandei zerar ainda.
porque existia a probabilidade ainda de continuar a queda, certo? E aqui o Audi CHF, também outra indicação de que o mercado poderia continuar. Então, mandei continuar na tendência. Então, veja que a gente poderia zerar aqui, Não, vamos continuar na tendência porque ainda tem probabilidade de continuar. A força ainda é grande. Então, a nossa metodologia... Aqui a gente já estava com 210 protegidos. Certo? 210 pontos protegidos, ou seja, um ponto de proteção de lucro. Então, a nossa metodologia tem também... o trader profissional, na realidade, ele sabe estatisticamente a probabilidade de certos pontos do mercado, onde absolutamente se bater naquele ponto pode reverter a tendência e o movimento do mercado pode ir contra o trade dele. Então ele sabe proteger o lucro. Então a nossa metodologia também sabe proteger o lucro. E aqui a gente estava protegido 210. E exatamente aqui poderia formar o fractal da morte divergente, que é o nosso método de saída operacional. E hoje de manhãzinha que foi confirmado o fractal da morte divergente, que é o nosso método de saída exclusivo da nossa metodologia, e aqui foi confirmado o fractal da morte divergente, certo? Então, operação comprovada, certo? No Audi CHF, então a diferença entre eu e 99,9% dos gurus de Forex e das outras escolas é que eu provo que ao vivo, em tempo real, eu acerto os movimentos do mercado. E eu acerto os movimentos do mercado e guio ainda você a acertar operações e a lucrar na operação se você segue o meu sistema. Então, o meu sistema absolutamente é comprovado. Não sou o melhor do mundo, não é o melhor sistema do mundo, mas o meu sistema é comprovado. Então, se você assiste as minhas videoaulas de graça no YouTube, você vai aprender um pouco, claro. E o meu curso, sem dúvida, vai ser um grande investimento para você, porque é um método comprovado. E aqui tem as provas documentais sobre a qualidade exclusiva de nossos serviços. Então, pessoal, o trader ele precisa sair da operação, primeiro, maximizando os lucros. É um dos objetivos do trader profissional. E o principal é sair exatamente no fim da tendência. Se não sair no fim da tendência, surfar durante um grande movimento da tendência. Então aqui houve um movimento de queda forte no Audi CHF e a gente conseguiu surfar na tendência. Eu estou convencido de que qualquer método pode ser melhorado se ele for adequado para surfar a tendência. É mais difícil, psicologicamente é muito mais difícil, mas no longo prazo é a melhor opção. Porque métodos que têm alvo de 3-1, 2-1, no curto prazo ganha, mas em períodos ruins, depois de tomar um monte de stop, operações grandiosas como essa geram lucros significativos que recuperam os prejuízos. Agora as operações de 2-1, de operações que têm alvos pequenos, você não vai conseguir recuperar. Então, 8 anos de experiência, surfar em tendência é a melhor opção, é o que eu recomendo para vocês. Então, pessoal, pela nossa técnica de manejo de risco, com a tecnologia exclusiva Speed Risk Manager para 1% de risco, o software em um segundo calculou para a cotação de 0,7537, porque a cotação influencia no valor do PIP, então fazer cálculo de cabeça é super complexo. Então a maioria das pessoas que indicam manejo de risco fazem de maneira errada, porque não consideram o custo do PIP exatamente, e custo de rollover e tudo mais. Então, considerando o rollover que a gente ia pagar, a gente diminuiria para 0,95 o nosso risco, porque a gente ia ter que pagar um pouco de rollover no Audi CHF. Então, diminuir um pouco o risco, quase 1% de risco por operação, 52 pips, 135 e 100. Ou seja, um standard, 3 mini lotes e 5 micro lotes. Então, pessoal, a gente teve um ganho entrando a 0,7872. Então, pessoal, entrando a 0,7537 aqui e zerando a 0,7260. Entrada vendida 0,7537, saída operacional recomprando 0,7260.
Lucro, ó, a gente entrou com um standard, 3 mini lotes, 5 micro lotes, certo? Ou seja, um risco 0,95% sobre todo o nosso capital de 100 mil dólares neste exemplo de simulação. Então em um segundo foi calculado, então a gente tem um manejo de risco agressivo e exclusivo, porque a gente tem o Speed Risk Manager, que é um software que calcula tudo para a gente, todos os custos inclusive, e a gente teve um lucro aí de praticamente 5% sobre todo o nosso capital em apenas 10 dias, arriscando 1% sobre todo o capital. Só que se você fosse mais agressivo, você poderia arriscar mais se fosse a hora certa, porque não é para arriscar mais em qualquer momento, tem a hora certa de alavancar mais. Então isso aqui foi um exemplo de operação comprovada, e a lição para você que não opera tendência: pense sobre operar tendência, pelo menos pense, e depois você pode concluir que a melhor opção é você operar tendência. Bom pessoal, vamos então falar hoje sobre uma parte técnica ao invés de falar sobre a parte de filosofia do trade, mas também funciona como filosofia, que é melhor prevenir do que remediar. Então quando você está com o seu MetaTrader, com o seu software de análise gráfica aí para Bovespa, para você operar na Bovespa, eu não opero mais na Bovespa porque eu prefiro Forex, prefiro focar mais no Forex, que é um mercado que para mim é o melhor que tem. Então na Bovespa eu só trabalho com consultoria hoje, porque eu operei muitos anos ali. E a minha metodologia para o Forex também funciona ali. Ao mesmo tempo, o que mais acontece com as pessoas que entram no mercado financeiro e têm já a sua habilidade de operar é que eles esquecem de uma coisa. Se o seu sistema operacional falhar, se o seu sistema operacional parar de funcionar, você está no meio de uma operação, vai iniciar uma operação, seu sistema operacional falhou. Ou pior ainda, você iniciou uma operação, seu sistema operacional, o Windows, por exemplo, que é uma porcaria na minha opinião, eu prefiro o Linux, mas não tem como usar o Linux para fazer o meu trabalho, porque os softwares, na sua maioria, funcionam somente para o Windows, certo? E daí você entrou na operação e você tem que colocar o stop loss. Daí o sistema falha, ele trava, ele travou. E daí como que você faz? Como que você resolve? Então eu tenho a seguinte técnica e eu vou estar explicando isso para vocês. Porque é o seguinte, se você não colocar o stop e o seu sistema falhou, até você formatar, a operação pode ter ido contra você e você vai ter um prejuízo enorme. Então você tem que ter um método de contingência para resolver esse problema. Isso é muito sério e a maioria das pessoas não pensam nisso. Então, primeira coisa, ter um outro computador com a mesma coisa que você tem no seu sistema operacional. Antes de iniciar a operação, teste esse computador. Testou, está funcionando, deixa ele desligado. Deixa ele no modo hibernado, inclusive, para quando você ligar já está tudo funcionando. O seu sistema operacional deu errado antes de colocar o stop, depois de você ter entrado na operação, ou tem uma oportunidade, o sistema está falhando, travou, aconteceu algum problema, liga o outro computador que está funcionando plenamente e realize a operação. Depois você conserte o seu computador. A outra questão, como consertar o computador rápido? Então imagina você ter que formatar, ou imagina você ter que dar o computador para um técnico resolver. Crie sempre na proteção de sistema um ponto de restauração. Então você vai no Google, pesquisa como criar pontos de restauração. Eu sou da parte de informática, computação, eu entendo como funciona essa porcaria de Windows. Porque esse sistema, na minha opinião, é um lixo. É um lixo, mas infelizmente eu tenho que usar ele. Então você pesquisa sobre como criar pontos de restauração. Como fazer restauração do sistema. Como criar pontos de restauração. Como fazer restauração do sistema. Então sempre quando você ligar o computador, está funcionando tudo certinho, você cria um ponto de restauração e começa a trabalhar. E deu errado o problema, você simplesmente faz o procedimento de restaurar o seu computador. E daí você vai resolver o problema do seu computador em questão de minutos. Então pessoal, isso é muito importante. É uma parte técnica computacional. Só que o trader profissional tem que usar isso. Porque você está arriscando muito dinheiro no mercado. E o sistema pode falhar. Então você tem que ter um método de contingência para resolver o problema.
Pessoal, gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos. Dê um joinha aí no YouTube para eu continuar com um projeto gratuito de ensinamentos. Não é o curso completo, que é o ideal, mas já vai ajudar você a entender e até se desenvolver como trader. Até mais, muito obrigado.